Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou a Letícia Sassani Coutinho Carrara, sou formada em matemática pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente estou em fase de conclusão do meu mestrado, cujo tema e o nosso objetivo de pesquisa é investigar as melhores formas de divulgação científica. Então, com o objetivo da gente desmistificar a matemática e de torná-la mais palpável ao dia a dia dos estudantes e de todas as pessoas que forem assistir o nosso podcast, eu trouxe hoje o professor Rodrigo, onde o professor Rodrigo, gente, ele possui bacharelado em matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado em matemática pela Universidade de São Paulo, com doutorado sanduíche na Universidade de Valência, na Espanha, além de graduação em Direito pela Faculdade de Maringá. Ele também realizou pós-doutorado na Universidade de São Paulo em 2 períodos e na Universidade de Valência, na Espanha, todos focados na área de ciências exatas e da Terra, com bolsas concedidas pela CAPES e FAPEPS. Ele atua na Universidade Estadual de Maringá, onde ele coordena um projeto de extensão permanente em divulgação científica, onde o objetivo é aproximar os estudantes e o público em geral da matemática. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu, enquanto professora, que atuo desde 2007 na rede, escuto sempre. Professora, por que a gente tem que aprender a fórmula de Bhaskara? Onde a gente vai usar isso no nosso dia a dia? Então, para responder a essa e tantas outras perguntas, vamos começar a nossa conversa agora com o professor Dr. Rodrigo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Falar de matemática é sempre legal, divertido, é uma coisa que eu gosto, obviamente, depois de ter estudado tanto, tem que gostar, né? E, de fato, ela é menos assustadora do que parece. Apesar das pessoas morrerem de medo, né? Ela não é assustadora, de fato. Na verdade, o que falta é um pouquinho mais de, talvez, de dedicação e de um segundo olhar. O primeiro olhar para a matemática assusta. Sim. Então, esse segundo olhar é o que falta, em geral, para a matemática, para perceber que, de fato, ela não assusta tanto assim e ela traz muitos benefícios. E, obviamente, quando a gente entrar no assunto propriamente dito da fórmula de Bhaskara, a gente vai ver que ela tem benefícios. Estudar e conhecer sobre esse assunto tem utilidade e tem benefícios, com certeza. A maior dificuldade que eu vejo enquanto estou lecionando é colocar na prática aquilo que os alunos estão vendo ali na teoria. Uhum. E quando a gente fala de fórmula de Bhaskara, eu falo que é um dos conteúdos que ele se torna muito abstrato e sempre vem aquela pergunta: aonde eu vou usar isso no meu dia a dia? E eu percebo que os alunos sempre questionam e a gente fala: você vai usar se você for fazer uma graduação assim, você precisa passar no vestibular, mas eles querem uma aplicação que seja ali no dia a dia, naquele momento que eles estão vivendo. E nem todos os conteúdos a gente consegue trazer para a realidade, a gente consegue trazer para o dia a dia. E esse é um que eu apresento bastante dificuldade. Qual a sua sugestão, professor? Primeiro, eu acho que, infelizmente, a gente vive num ambiente em que nós somos muito imediatistas. Então, assim, eu aprendi um verbo, então eu preciso usar ele para sempre, porque se eu não usar, eu não devia ter aprendido. Quando, na verdade, o conhecimento é que traz benefício, e não necessariamente o conhecimento de um assunto A ou assunto B. Então, o simples fato de conhecer ou de estudar e de aprender, isso já é o benefício. E essa é uma coisa muito difícil de explicar para o aluno lá na escola. Ou seja, como que eu vou explicar para ele que o simples fato de estudar matemática, independente do conteúdo, já é benéfico? Em geral, essa é a parte difícil. Se a gente conseguir convencer o aluno de que a matemática, seja ela qual for, é benéfica, a gente já conseguiu a vitória número 1. A segundo ponto, dizer para que serve especificamente cada conteúdo, a gente vai ter um problema. Porque alguns desses conteúdos que a gente acaba aprendendo, o objetivo não é uma aplicação direta no mundo real, mas é uma aplicação dentro da matemática, dentro do mundo abstrato, para um outro assunto, e esse sim para o mundo real. Eu costumo dizer para os meus alunos que a grande dificuldade da matemática para as outras áreas é a cadeia de pensamento. Enquanto você aprende um assunto direto e aplica ele imediatamente, a matemática a gente faz uma cadeia enorme de pensamento. Então, assim,
por exemplo, um exemplo que já falei com muita gente sobre ele, logística. Logística é basicamente a organização de como fazer uma entrega, a organização do seu dia, de ir buscar o filho na escola, de ir no trabalho. Isso é um processo de logística. Uhum. Para fazer esse processo, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos que vai para a escola. E às vezes, quando eu vou levar ela na escola, eu preciso passar no posto de gasolina e preciso passar no supermercado. Se eu ficar por tentativa e erro, tentando descobrir qual é o melhor caminho, provavelmente eu vou perder muito tempo, Sim. porque dependendo do horário tem muita gente saindo, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir transitar. Então, se eu planejar antecipadamente, eu economizo em tempo, eu economizo em combustível, eu organizo melhor o meu dia. Agora, a logística, a melhor forma de aprender a lidar com logística é aprender matemática. Aham. Por quê? Porque o processo abstrato da matemática faz você resolver o problema no mundo da imaginação. Esse é a coisa mais importante que a gente tem em matemática, é a capacidade de abstração. Ou seja, você, para estudar matemática, você começa a estudar no mundo dos números, no mundo dos objetos geométricos, e não no mundo real necessariamente. Sim. Então, você desenvolve a habilidade de lidar com coisas nesse mundo abstrato. Depois, lógica. Quando você faz um processo e aprende um assunto, você está desenvolvendo a sua capacidade lógica. Espera aí, não faz sentido eu ir primeiro na escola se no meio do caminho eu preciso entregar uma encomenda num lugar que tem estacionamento e eu vou gastar 2 minutos. Então eu paro no meio do caminho, gasto 2 minutos e chego na escola e perdi 2 minutos do meu dia, do que ir até a escola, deixo minha filha e volto para fazer a entrega. Gastei meia hora. Uhum. Então, esse procedimento lógico que a gente faz no dia a dia, você aprimora e aprende aprendendo matemática. Então, a matemática em si, independente do conteúdo, ele te dá habilidades para a vida real. O problema é que a gente quer que não só a matemática te dê essas habilidades, mas cada conteúdo tem uma aplicação específica para cada um deles. E essa é a parte complicada. Porque alguns desses conteúdos, posso te garantir que todos têm muitas aplicações, Sim. mas não para todo mundo. E não naquele momento, né? Provavelmente o pedreiro precisa saber o, eh, geometria básica para resolver o problema dele de cortar um piso adequadamente para instalar num canto que tem uma coluna. Uhum. Para que uma dona de casa precisa saber como que corta o piso adequadamente para instalar? Ela não precisa, ela não é azulejista. Então, alguns conteúdos vão ser mais úteis para um do que para outro, vão ser aplicados na vida de um do outro, e não necessariamente todos os conteúdos para todas as pessoas em todos os momentos. Então, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara está num contexto de uma coisa que a gente chama de equação de segundo grau, Sim. que é uma equação que envolve as variáveis com x ao quadrado, né, com grau 2. Elas modelam problemas por exemplo, de balística, de arremessar. Se eu arremessar uma pedra, o processo que ela faz é um processo de uma parábola. Está lá modelado por um problema usando segundo grau. Aparece aí Bhaskara nessa história. Quando a gente toma um remédio, você toma um remédio, ele começa a diluir no seu corpo e aumentar a capacidade de efeito do remédio. E ao longo do tempo, esse remédio é expelido do corpo e a eficácia dele no corpo desaparece. Isso é uma parábola, isso é uma equação de segundo grau, isso resolver exatamente um problema que envolve Bhaskara. Ou seja, aceleração, problemas de deslocamento com aceleração, com velocidade, está lá a equação de segundo grau, está lá Bhaskara. Ah, mas eu preciso saber para que serve a biodisponibilidade de um remédio no meu corpo? Talvez não. Mas se você souber, você vai poder observar se seu filho está tendo febre, e aí depois de 3 horas a febre não foi embora, peraí, no efeito máximo do remédio, a febre ainda não foi embora. Opa, então eu tenho um problema mais grave do que eu estou imaginando. Uhum. Então, saber isso já te dá habilidades para a vida real. Sim. O problema é que a gente fala assim, tá bom, mas você aplicou a Bhaskara para saber a febre do filho? Eu sempre Não é escuto isso. isso. Não é exatamente isso, mas entender este processo de biodisponibilidade de remédio salva uma vida. Sim. Então, essa aplicação direta, ela é menos real, ou seja, de fato,
Não existe uma aplicação universal para todo mundo, de toda a área, para todo o emprego. Eu posso te garantir que se você virar matemático, você vai usar muito. Se Aham. você for trabalhar com informática, você vai usar muito. Se Sim. você for trabalhar com programação, aliás, hoje estamos na era da inteligência artificial. Não existe inteligência artificial sem álgebra linear. Não existe. Não existe inteligência artificial sem resolver sistemas lineares. Então, tá bom, mas todo mundo precisa saber programar inteligência artificial? Não. Mas nós não sabemos quem vai ser, né? Quem será Então, você ensina para todo para mundo todos. e mais, você dá habilidades necessárias para a vida. Sim. Não é que o conteúdo é essencial ou é aquele conteúdo. Uhum. Agora, existe um motivo de por que se estuda Bhaskara. Então, falando demais, vocês já perceberam que eu adoro falar pelos cotovelos? Ainda bem, né, gente? Porque a gente precisa disso, né? Eu gosto de falar pelos cotovelos, mas assim, tá bom, se não tem uma aplicação direta, imediata, universal, então para que estudar Bhaskara? Aham. Bom, a resposta para isso está no sentido de, beleza, eu preciso estudar matemática porque estudar matemática me traz certas habilidades. Abstração, capacidade lógica, organização, respeito às regras estritas, porque a matemática, se você não colocar o sinal de menos no lugar certo, aquilo dá errado. Então, Sim. você aprende a seguir regras estritas. Lembra, regras estritas é o que faz diferença na cozinha. Se você cozinha, você já deve ter ouvido falar num docinho francês, eu não sei nem pronunciar, o tal do macaron, sei Sim, lá. delicioso. Se você errar 10 graus na temperatura daquilo, aquilo vira uma borracha e estraga. Então você precisa seguir regras muito estritas para produzir esse produto. Então a matemática te ensina ou te dá a habilidade, principalmente para as crianças, que vêm do mundo agitado, do mundo real, para um mundo em que agora ela precisa seguir regras de formas estritas. Se ela não seguir regras estritas, ela não chega na resolução do problema. E então, beleza, eu preciso estudar matemática. Quais conteúdos de matemática que eu vou estudar? Vamos lá, sistemas lineares, porque eu uso bastante em várias áreas do conhecimento, uso sistemas lineares. Tá bom, e aonde entra o Bhaskara? Existe um tema que é uma coisa que acontece todos os dias da sua vida, que é funções. Então, estudar funções faz sentido estudar Sim. funções. É uma coisa que está todos os dias, a esse eu posso te garantir que está na vida de todo mundo. Por exemplo, você vai pintar uma parede, você tem uma parede de 10 metros quadrados, você precisa saber quantos litros de tinta pintam 10 metros quadrados. Função, conjunto dos litros de tinta, transformar isso em metros quadrados. Isso é uma função. Então, a função é exatamente uma lei, uma regra, um processo que pega um conjunto de informação e transforma em outro. Então, por exemplo, se para cada metro quadrado eu preciso, para cada 2 metros quadrados eu preciso de 1 litro de tinta. Criei uma função 2x. Simples 1 assim, né? litro de tinta vira 2 metros quadrados. 4 litros de tinta vira 8 metros quadrados. Função. Quando você estuda as funções, algumas coisas aparecem naturalmente no seu dia a dia. Gráfico de funções, como explicar isso num jornal, como fazer isso em gráfico de barras. Beleza, então eu vou estudar funções e estudar informações sobre funções. O tipo modelo mais simples de função, quem passou pela escola sabe, esse é o modelo mais. O primeiro modelo de função que a gente estuda são as funções lineares. Ou um pouquinho mais ampliado, as funções afins. A função, como eu acabei de falar, 2x. Sim. O x aparece de grau 1. Então, essas funções lineares. Aí você pega a função linear e vai estudar. Qual é o gráfico da função? Aí você descobre que o gráfico dessa função é uma reta. Essa reta intercepta o eixo x em que ponto? Intercepta o eixo y. A inclinação dessa reta. Então, você começa a fazer perguntas para a sua função para obter respostas para desenhar o gráfico, por exemplo. Essa é a função de grau 1. O modelo que aparece imediatamente depois de grau 1 é o de grau 2.